Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e venho aqui trazer a resolução do último exercício da prova de física, que eu acabei pulando essa questão, eu venho trazer aqui a resolução. Aqui tá, como estava escrito na prova, a pergunta na nossa prova de física lá da Univesp do ano de 2021. Essa questão aqui, na verdade, foi baseada em uma outra questão do livro do volume 2 do livro de física do Halliday. Até alguns alunos, até vou falar aqui os nomes, né? O Jonatas, o Fred e o Augusto, me mandaram essa questão que está lá no livro do Halliday, volume 2, tá? Que é exatamente essa questão aqui, ó. Daqui a pouco a gente vê essa questão, é o exemplo 12.04 do volume 2 do Halliday, né? Eu, no meu livro do Halliday, eu tenho um livro também de volume 2 do Halliday, não tem essa questão porque o meu é uma edição anterior. Então por isso que eu não conhecia esse exercício, porque quando eu li o Halliday não tinha esse exercício ainda. Esse daí eu não sei qual edição que ele entrou, mas eu peguei na última edição, essa questão já estava. Na minha edição ainda não tinha essa questão. Vamos lá, então ler esse exercício do jeito que estava na prova, que foi modificada, e vamos ver os pontos que tem falha na escrita dessa questão. Vamos lá. A cidade de Santos é conhecida, além de suas praias, por ter diversos prédios inclinados devido à composição do solo. Vamos supor que um desses prédios tem um formato cilíndrico de raio R e altura H. Então os prédios lá têm um formato cilíndrico. O raio dele é R e a altura é H. O centro de massa do prédio está a uma altura H sobre 2, né? Então aqui está na altura H sobre 2 o centro de massa do prédio, sobre o seu eixo, né? Sobre o eixo dele de rotação daquele cilindro. O prédio está inclinado um ângulo de θ, né? Então ele fala que o prédio inclinou aqui um ângulo de θ, medido em graus, o que desloca o seu centro de massa por uma distância d, né? Então o centro de massa estava aqui, ó, se ele estivesse retinho, o centro de massa estava aqui, o centro de massa deslocou, né? Beleza. Supondo que somente duas forças, aí está o erro. Então, primeiro erro, né? Ele fala que está inclinado, mas ele não fala inclinado para onde, né? Então eu tenho aqui o prédio, ele está inclinado nessa direção em sentido, para cá, para cá, para cá, tem infinitos ali, né? Ele não fala. Mas aí olha esse erro aqui, ó. Olha como que está escrito. O que desloca o seu centro de massa a uma distância d. Olha aqui, ó. Supondo que somente duas forças normais agem sobre o prédio. A força normal da parede esquerda e a força normal da parede direita. Aí você pensa, tem o prédio lá que é circular. Beleza, tem duas forças normais atuando no prédio para ser considerada. A força normal da parede esquerda, então tem aqui uma parede esquerda, né? Que poderia ser a parte de fora, né? Do prédio, né? Então se eu pegar tipo a parte de fora do prédio, como ele é um cilindro, é o que o exercício estava falando, né? Aqui eu tenho a parede esquerda, aqui eu tenho a parede direita. Se eu juntar, eu faço a forma casca aqui dessa esfera. Dessa esfera não, desse cilindro. Só que ele fala, somente duas forças normais agem sobre o prédio. A força normal da parede esquerda, então tem uma força normal aqui da parede esquerda que age sobre o prédio, e a força normal da parede direita. Então aqui está confuso. A parede direita exerce uma força normal sobre o prédio. O que eu pensei? O seguinte, se o prédio está aqui inclinado, né? Aqui o prédio tem as vigas, tem os andares, né? Então estão fazendo força aqui, né? Por exemplo, cada andar está fazendo força sobre essa parede aqui. O que eu imaginei, como ele falou que a força normal estava na parede direita, eu imaginei que aqui essa parede ia devolver uma normal aqui para, na verdade não seria uma força normal, né? Porque não seria um peso ali pontiforme ali, né? Não seria uma força em um ponto só, na verdade seria uma pressão que seria ter que calcular, né? Mas tudo bem, ele falou que seria uma força só num ponto só para devolver uma normal. Eu pensei, bom, então quer dizer que tem o prédio fazendo a força sobre a parede dele
direita, ele está devolvendo uma normal. E se ele estiver retinho, né, essa normal aqui é zero, porque o prédio não está fazendo força nenhuma sobre a parede. Só que não é... Aqui ele fala que a força normal é da parede esquerda. Não é, a força normal não é da parede esquerda. Aqui faltou uma informação importante que é o solo. A força normal é do solo na parede direita e do solo na parede esquerda. Aí ele pergunta lá quantos por cento aumenta o módulo do FND, né? Que é a força normal da parede direita, por causa da inclinação do prédio. E aí ele dá alguns dados. Vamos ver como que está agora no livro do Halliday, para a gente entender melhor esse exercício, para ver os dados que estão faltando nessa modificação que o professor fez. Olha só como que está no livro do Halliday. Suponha que a torre de Pisa seja modelada por um cilindro oco. Então já começa aí. Um cilindro oco faz muito mais sentido para esse exercício do que um prédio. Beleza? Então, e aqui ele não fala que é oco. Faz muito mais sentido do que um prédio. Homogêneo, de raio 9,8 metros, altura 60 metros. O centro de massa está situado no eixo central do cilindro, a uma distância h sobre 2 das extremidades. Na figura 12.a, então tem até uma figura, né? O cilindro está vertical, na figura 12b o cilindro está inclinado para a direita. Então poderia ter até ter a imagem aqui também para facilitar, não tinha. Aí olha só. O cilindro está inclinado para a direita na direção da parede sul da torre. Então ele está mostrando para onde que o prédio está inclinado. Tem o desenho e ainda falando para onde que o prédio está inclinado. Lá que o professor fez, ele tirou essa informação. Ele não fala para onde o prédio está inclinado. Fazendo um ângulo de 5,5 graus com a vertical, o que desloca o centro de massa de uma distância horizontal d. Né? Então ele desloca... E outra coisa, né? Desloca o centro de massa uma distância horizontal d. Lá ele fala que desloca uma distância horizontal d. O que desloca o seu centro de massa por uma distância d. Então, por exemplo, distância d não precisa ser horizontal. É o seguinte, ó, o centro de massa está aqui, o próximo só deslocou horizontalmente d. Para você resolver o exercício, ele tem que fazer um deslocamento horizontal, né? Então, ou seja, se o centro de massa antigo estava aqui, o outro só deslocou horizontalmente. Veio para cá, quando inclinou. Aqui ele só fala que deslocou uma distância d. Podia deslocar sem ser horizontal, pelo que o exercício falou. Ó, outra informação que o professor tirou e que também é crucial para esse exercício, né? É aqui que o centro de massa desloca, cadê? Desloca o centro de massa a uma distância horizontal. Essa informação também é crucial para resolver o exercício, né? E outra coisa que eu até passei batido quando eu estava lendo também, né? O centro de massa está situado no eixo central do cilindro. Aqui ele não fala eixo central, ele só fala eixo, né? O centro de massa está a uma altura h sobre o seu eixo, né? Qual o eixo do cilindro, né? Aqui, beleza, o eixo do cilindro pode ser entendido o eixo central, mas foi outra informação que também foi retirado, né? E o eixo que a gente considerar é o eixo central. Aí olha lá, vamos supor que o solo exerce apenas duas... Olha só, vamos supor que o solo exerce apenas duas forças sobre a torre. Uma força normal sobre a parede esquerda, então não é a força normal da parede esquerda, é o solo que exerce uma força normal sobre a parede esquerda e uma outra sobre a parede direita. Qual é o aumento percentual? Diferente do que está aqui, né? Ó. Supondo que somente duas forças normais agem sobre o prédio. A força normal da parede direita, então a força normal não é da parede direita. Aqui tinha que falar que é o do solo, a força normal do solo na parede direita e na parede esquerda, tá? Então você viu que são vários detalhezinhos que deixou esse exercício totalmente desconfigurado. Se você pega esse exercício do jeito que está aqui, ele está totalmente desconfigurado. Esse exercício aqui, para falar a verdade, eu já não gostei assim tanto desse exercício. Do jeito que está aqui, mas não está errado, tá? Esse exercício do jeito que está no Halliday, não está errado. Eu não gostei tanto assim dele, porque poderia ser feito aqui, o conteúdo que foi desenvolvido nesse exercício poderia ter usado um exercício melhor para desenvolver esse conteúdo, tá? Eu já não gostei tanto assim. Teria, mesmo se o professor colocasse tudo,
teria exercícios melhores para colocar na prova. Mas tudo bem, ele escolheu esse, direito dele. Mas, uma vez que ele modificou o exercício, ele não pode desconfigurar o exercício e tirar informações chaves. Por exemplo, não falar que a força normal é do solo, ele fala que a força normal é da parede direita e esquerda, já ficou errado. Ele não fala que o eixo é o eixo central do cilindro. Ele não fala para onde o prédio está sendo inclinado. O que faltou? Ele falou que a distância, o centro de massa, ele não fala que desloca só horizontalmente. Então são vários detalhezinhos que esse exercício fica totalmente desconfigurado. Então, o melhor com certeza é essa questão ser anulada e ser atribuído ponto para todo mundo, tá? Beleza. Já falei sobre essa questão, o que ela está errado, por que ela tem que ser anulada. Eu já mostrei já a questão original que o professor retirou. E aí ela fez algumas modificações. Mas, professor, vamos supor que está escrito tudo certinho. Como a gente resolveria? Então vamos lá. Eu vou agora resolver, supondo que está escrito tudo certinho, já sabendo essa, mas vai ser mais baseado nessa do Harry do que na escrita do professor. Como seria para a gente resolver essa questão aqui? Então é o seguinte, ó. O exercício está inclinado, aqui, ó. 6 graus, o raio do prédio é 10 e a altura é 60 metros. E ele quer a porcentagem de aumento da inclinação. Então, se o prédio estiver reto, né? Ou seja, 90 graus, no caso aqui, né? Se ele estiver reto aqui, 90 graus, ele vai ter uma certa força normal do solo exercendo sobre a parede direita dele, tá? Se ele estiver inclinado, ele vai ter uma outra força normal. Ele quer qual que é a porcentagem de aumento. Vamos começar sem inclinação. Então, vou fazer aqui o prédio. Aqui está o prédio sem inclinação. O centro de massa está ali, né? Bem no meio desse cilindro, né? E outra coisa, né? Ele não falou que esse cilindro é oco, né? Que faria mais sentido com como a gente vai resolver esse exercício aqui, né? Mas tudo bem, aqui tem o centro de massa. Quais são as forças que estão atuando nesse meu sistema aqui? Primeiro, o peso do prédio. E o peso do prédio, se a gente for pensar, ela vai passar aqui, ó, bem no centro de massa. Se eu considerar gravidade constante, né? Que vai ser, na verdade, o centro de gravidade. Então, eu vou ter aqui o peso do prédio, que eu posso pensar que ele está concentrado no seu centro de massa. Tem o quê? Aí tem o solo aqui, ó. O solo vai devolver uma força normal na parede direita e o solo vai devolver uma força normal na parede esquerda, tá? Eu já falei que eu não gostei muito do exercício lá do Harry por causa dessa partezinha aqui que eu não gostei. Porque eu coloquei um cilindro no chão. Na verdade, o cilindro todo está relando no chão. Então não tem só 2 pontos que está fazendo normal. Tá? Vai ser na base toda ali do cilindro. Mas tudo bem, eu posso pensar aqui, considerar como se só tivesse... Eu tenho um cilindro e só essas duas partes aqui, ó, que estão tocando, só tem 2 pontos tocando no chão. É isso que mais ou menos isso que a gente vai considerar, tá? Beleza, então a gente tem esse esquema de forças aqui. E aí eu sei qual que é o peso? Eu sei qual que é o peso, porque eu sei qual que é a massa do prédio? Não sei, tudo bem. Não sei qual que é o peso, mas eu sei que o peso é massa vezes gravidade. Ele fala qual gravidade usar? Não fala, mas tudo bem. Então, vamos usar M como M e G como G, tá? Não vamos colocar valores. Não vai precisar também, vocês vão ver. Como que eu vou ter? Ó, nesse caso aqui, o prédio não está inclinado, mas ele está parado. Se ele está parado, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, o torque resultante, a força resultante e o torque resultante é zero. Ok? Sempre que um sistema está em equilíbrio, o torque resultante e a força resultante dele é zero. Qual que é o torque resultante? No caso, ó, como eu quero trabalhar com a força no lado direito, eu vou considerar aqui como zero. Então, vou pensar como fosse rodar a partir desse ponto. Aí, o que a gente tem? Quais torques a gente tem?
A gente tem o torque da força-peso. Não, vou colocar também o torque da parede dessa força normal esquerda, que vai ser zero. Por que vai ser zero? Lembra como que é o torque? O torque é a força vezes a distância, tá? Por que, que o torque aqui na parede de esquerda é zero? Porque a distância para o ponto que eu estou pensando aqui de rotação é zero, tá? A força né, normal esquerda está em cima desse ponto. Então a distância já vai ser zero. Então isso daqui ó, já vai ser zero, tudo bem? Esse torque aqui na parede esquerda. Tem o torque da normal e tem o torque aqui causado pela força normal direita, que eu vou colocar aqui D. Esses três torques aqui juntos tem que ser somados, tem que ser zero. Então o torque resultante tem que ser zero porque ele está em equilíbrio, está paradinho o prédio, tá? Não está caindo, está paradinho. Até quando a gente pensar inclinado, ele também eu vou pensar que ele está parado, porque ele está inclinado, mas ele não está caindo no chão. Ele não está em movimento, ele está paradinho, inclinado, mas paradinho, tá? O torque também vai ser zero, o torque resultante vai ser zero quando eu pensar em inclinado. Mas vamos continuar nesse retinho aqui. O torque aqui dessa força normal esquerda é zero, justamente porque a distância aqui é zero. Agora o torque do peso. O torque do peso é o seguinte. Eu vou pegar qual que é a força aqui que está fazendo esse torque do peso. É justamente o peso do prédio vezes a distância. Aí o que acontece? Ó, essa distância aqui ó, é R. Que é justamente o raio que é 10, tá? Então, ou seja, essa força peso aqui está qual distância deste ponto aqui que eu estou considerando de rotação, que vai ser distância R. E aí tem o torque da parede direita. O torque da parede direita eu vou usar ele como negativo, por quê? Porque se você pensar, o peso ele está fazendo, ó, se eu coloca, pensa que tem o solo aqui, ó, e eu vou fazer uma rotação desse prédio. Estou tentando fazer uma rotação desse prédio, tá? Então pensa que tem um suporte aqui. O peso aqui tem uma base aqui, né? O peso ele está fazendo uma força para girar no sentido horário. Então olha só, ele está fazendo uma força para girar no sentido horário. Já a força normal ele está fazendo uma força para girar no sentido anti-horário. Por isso que eu vou colocar aqui negativo, tá? E aí a gente tem qual que é a força que está gerando esse torque? É justamente a força normal na parede direita, o FND. E qual que é a distância dessa força normal até lá o ponto que eu estou pensando ali que vai rotacionar? É o que? É 2Rs, né? Que é o diâmetro, 2Rs. E isso é igual a zero, tranquilo? Então o torque, eu tenho três forças. O torque dessa força é zero, porque eu já estou justamente nesse ponto que eu estou considerando. O torque do peso é o que? É a força dele peso, mais essa distância R até esse ponto. E o torque da força normal direita é o que? É a força normal direita, que é a força que está sendo atuando, vezes a distância até esse ponto, que no caso é 2Rs. O peso eu vou trocar para mg. Então vai ficar mg vezes R. Tudo bem? Porque o peso é mg. E esse daqui eu vou passar para lá. Ele é negativo. Esse zero nem preciso pensar nele, né? Que é zero. Vai passar aqui, ó, força direita, 2Rs. Né? É negativo, passa positivo. Esse R aqui, ó, eu posso até cortar já, né? Esse R corta com esse R, né? Porque esse R passaria dividindo e cortaria com esse outro R. Então a gente vai ter o quê? Que mg, esse 2 passa dividindo. Essa é a força normal do solo na parede direita, tá? Esse daqui, vamos falar que vamos chamar isso daqui de força normal na parede direita. Eu vou colocar um I de inicial, que é quando o prédio está retinho. Acabou de ser construído, ele está retinho, tá? Essa daqui é a força normal na parede direita. E a gente já poderia até esperar, aqui eu fiz a conta só para demonstrar, mas a gente já poderia até esperar que esse fosse o resultado, porque é o seguinte, eu tenho peso para baixo. O peso não é M vezes G? Beleza. E eu não tenho só duas forças sustentando e o prédio está retinho. Se o prédio está retinho, o que eu vou esperar? Se eu tenho duas forças sustentando o prédio, provavelmente cada uma dessas forças está segurando metade do peso. Como que seria metade do peso? Seria a massa vezes a gravidade sobre 2, que é exatamente isso daqui, ó. Então a força normal direita está pegando o quê? Está segurando metade do peso. E a força normal esquerda também está segurando metade do peso. Por quê? Como está em equilíbrio, o torque resultante é zero, a força resultante também é zero. Então já daria para esperar que, como os dois estão retinhos,
que acontece? Os dois, cada um está segurando metade do peso. A força normal do solo na parede direita está segurando metade do peso do prédio, e a força normal na parede esquerda está segurando a outra metade, porque só tem duas forças normais aqui atuando no exercício, tá? Que é esse caso aqui. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que vai inclinar, tá? E vai inclinar para esse sentido aqui, ó, contra esse sentido aqui que tá a parede direita, tá? Vai se inclinar para lá. Ele não tá falando, mas a gente vai considerar que ele tá inclinando aqui no sentido para cá, né? Contra essa parede direita. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar, na verdade, aumentar a força que vai ser feita contra a força normal, que vai ser feita contra a parede direita, e vai dar aliviar aqui. A soma dos dois continua sendo peso, porque a força resultante tem que ser zero. A soma dos dois continua sendo peso. Só que acontece, aqui vai aumentar tipo 10, aqui vai diminuir 10, por exemplo, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou calcular agora qual que vai ser a nova força normal do solo contra a parede direita. E aí eu vou ver quantos por cento aumentou, que é o que ele pede. Então vamos lá fazer outra vez nosso... Então aqui já está o prédio. Estava retinho. O que aconteceu com o prédio? Ele inclinou. Vou fazer bem inclinado. Ele inclinou, na verdade, só 6 graus, tá? Mas eu vou fazer bem inclinado para ficar bem visível o que a gente tem. O que a gente tem de forças, né? Primeiro, a gente continua tendo uma força normal aqui na parede esquerda. Cuidado que a parede esquerda não é o tracejado, agora essa daqui, aliviou um pouco. E eu continuo tendo uma força normal aqui na parede direita. Então veja que agora ele está pressionando mais o solo. Como inclinou, a parede direita aqui está pressionando mais o solo, aumentou a pressão. Como aumentou a força que ele está pressionando o solo, vai aumentar também essa força de normal, né? Que ela, na verdade, a força normal, ela está devolvendo essa força que o prédio pressiona o solo. E a gente tem o peso. Só que o peso, para a gente ver onde ele está, a gente tem que ver onde está o centro de massa. Aí é o seguinte, onde que estava o centro de massa antigo? O centro de massa antigo estava aqui no centro. Ó, aqui estava o centro de massa antigo, vou colocar de roxo. E o novo centro de massa deslocou horizontalmente. Lembrando que o exercício não fala que ele deslocou horizontalmente, mas o exercício original diz. Então vamos considerar isso porque tem que considerar isso para conseguir resolver. O centro de massa foi deslocado horizontalmente, tá? Então o novo centro de massa está aqui. Perceba que aqui a gente tem um triângulo. Esse triângulo aqui. E esse triângulo aqui, esse grau, é justamente a inclinação do prédio, 6 graus, que é 6 graus. E a gente tem um novo peso. O novo peso, em módulo não muda o peso, mas muda onde está o peso, porque o centro de massa estava aqui, então o peso estava nessa direção aqui, nesse sentido. O centro de massa veio aqui, agora o peso está aqui, ó. Aqui está o peso. E quando a gente for calcular o torque resultante, perceba que o peso não vai estar mais uma distância R. Vamos colocar de outra cor para não confundir. Não vai estar uma distância R igual estava. Antes o peso estava uma distância R desse ponto aqui que eu estava considerando de rotação. Agora ele estava numa distância R mais o D. O D é justamente o tanto que deslocou. Tá? Que ele fala, né? Deslocou uma distância D. Esse D é justamente o tanto que deslocou. Dá até para calcular o D. Vamos calcular o D antes de continuar esse exercício? Ó, vamos pegar esse triângulo aqui. Aqui é 6 graus. Aqui é o D. E essa altura aqui, qual que era a altura do centro de massa antigo? É o H sobre 2, tá? É o H sobre 2. Eu não vou colocar os valores, porque o H até dá para saber, né? O H é 60. Eu vou deixar para colocar, vou montar a fórmula e deixar colocar no final todos os valores. Com esse triângulo aqui, como eu sei o H, como eu sei esse ângulo, dá para saber o D, né? Por que a gente tem? A gente tem o seguinte, que tangente de um ângulo num triângulo retângulo, que aqui é retângulo, como que eu sei que é retângulo? Porque deslocou horizontalmente, por isso que eu tinha que saber que deslocou horizontalmente. A tangente de um ângulo ali vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso, esse ângulo aqui é 6.
O cateto oposto ao 6 é o D. O cateto adjacente ao 6 é o H sobre 2. E aí, o que eu posso fazer para achar o D? Eu posso pegar esse H sobre 2 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Então, vai ser H sobre 2, passou para esse lado multiplicando o tangente de 6. Esse daqui é o D. Tudo bem? Aqui até dá para a gente fazer a conta na calculadora, mas eu vou deixar desse jeito, porque aí depois a gente faz a conta tudo junto. Achei o D. Vamos de novo pensar no torque resultante? O torque resultante continua tendo que ser zero? Continua sendo zero, porque o prédio inclinou. Mas ele continua paradinho, ele está inclinado lá, mas está paradinho. Então o torque resultante é zero, ele está em equilíbrio. O torque resultante é zero. Qual forças que estão atuando? De novo, as forças que estão atuando são essas três que estão gerando o torque. É o torque da normal esquerda, mais o torque do peso, mais o torque da normal direita. Isso daqui tem que ser zero. O torque da normal esquerda a gente considera zero, porque ainda ele está uma distância zero desse ponto que eu estou considerando de rotação. O torque do peso é causado por que força? Pela força-peso. E qual que é a distância dele até esse ponto? Não é mais R igual era antes. Agora o centro de massa veio para KD. Então agora o peso está uma distância o quê? R mais D. R mais D. Lembra que o torque é a força, que no caso é o peso, vezes a distância para aquele ponto que eu estou imaginando de rotação ali. Mais o torque na parede direita. O torque na direita é o quê? Vai ser qual força que está causando esse torque na parede direita? É a força normal na parede direita. E qual que é a distância? A distância dele até aqui continua sendo 2 vezes o raio, porque ele estava aqui, tá? O prédio inclinou. Mas essa distância aqui, ó, das bases continua sendo 2 R's. Continua sendo um diâmetro, ele só inclinou. Essa parede não andou para cá ou andou para lá. Ela só inclinou. Ok? Só inclinou. Então essa distância aqui continua sendo o diâmetro, continua sendo 2R. Essa distância igual a zero. No caso aqui, opa, só uma coisa. Lembra que aqui é negativo porque o peso aqui ele está fazendo tem uma tendência de movimento no sentido horário, já essa força normal direita no anti-horário, por isso que eu vou colocar negativo. O peso aqui, eu vou trocar para M vezes G, né? Peso M vezes G. Aqui eu tenho R mais D. E esse daqui eu vou passar para lá positivo. Força normal na parede direita, vezes 2, vezes R. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2 para cá dividindo, né? Então a gente tem o seguinte: mg R mais D. Esse 2R passou dividindo. Eu achei a força normal na parede direita. Eu vou chamar essa força normal que eu achei na parede direita de força normal na parede direita final. Porque lembra que o inicial era a força normal que o Sol estava fazendo na parede direita quando ele estava retinho. E essa força normal DF final é a força normal que o solo está fazendo contra a parede direita quando ele está inclinado. Essa daqui vai ser maior que essa daqui, que quando inclinou a gente já sabe que é maior. O que ele está pedindo é quantos por cento que aumentou por causa da inclinação. Quantos por cento que aumentou daqui, dessa FND inicial, para aqui, para essa FND final. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente tem lá a FND inicial e a gente tem a FND final. Tem uma certa porcentagem, daqui para cá aumentou. Então tem uma certa porcentagem que se eu multiplicar, se eu pegar essa força que o Sol está fazendo contra a parede direita, inicialmente multiplicar por uma certa porcentagem, vai dar o que a gente vai chegar depois de inclinado. Então, para achar essa porcentagem, a gente tem que passar para lá dividindo. Então, no caso, a gente vai ter que dividir o FND final dividido pelo FND inicial. Qual que é o FND final? O FND final, a gente está aqui, ó, achou, que é depois da inclinação, que é mgr mais D, mgr mais D sobre o que? Sobre 2R.
sobre 2R. Tá? Esse daqui, ó, é o FND final, dividido pelo FND inicial. Qual que é o FND inicial? Tá aqui, ó, é o mg sobre 2, né? Que é metade do peso, que a gente já sabia. É o mg sobre 2. Em uma divisão de frações, lembra que a gente faz? Pega a fração de cima é essa, e multiplica pelo inverso da de baixo. O 2 vem para cá e o mg vem para cá. Aí dá para cortar bastante coisa. Dá para cortar esse 2 com esse 2, esse m embaixo com esse m em cima, esse g embaixo com esse g em cima. Né? Vai sobrar o quê? Em cima vai sobrar só r mais d, embaixo vai sobrar só r. Então, olha só, essa porcentagem, o que sobrou? Sobrou r mais d sobre r. Esse d aqui, eu sei a formulazinha dele. Olha só, o d é a distância, eu sei a formulazinha dele. A formulazinha do d é essa daqui, é h sobre 2 vezes tangente de 6. Então, vou trocar o d por h sobre 2 vezes tangente de 6. Então, aqui vai ser r mais esse d vai ser h sobre 2 vezes tangente de 6 sobre r. Cuidado que não é tangente de 60, né? Tangente de 6 graus. Agora dá para substituir. Qual que é o r? Ó, o r agora eu vou substituir. O r é 10, está usando só letra por enquanto. Agora eu vou substituir. O r é 10, então vai ter também 10 aqui embaixo, né? Troquei os dois r por 10. Mais h sobre 2, quanto que é o h? É 60, né? Ó, aqui tá 60, o h é 60. Então, vai ser mais 60 sobre 2, que é 30, né? Mas tudo bem, vou deixar 60 sobre 2, vezes tangente de 6 graus. Agora é só fazer essa conta para a gente achar a porcentagem. Então, vamos lá. 60 sobre 2 é 30. 30 vezes tangente de 6, mais 10 dividido por 10, dá 1,30. Vai dar 1,315. Aí o que acontece? Eu peguei esse valor, 1,315, esse valor que multiplicado pelo FND inicial, que é a força do solo na parede normal antes da inclinação, vai dar o FND final, que é depois da inclinação. A gente quer o tanto que aumentou. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou subtrair 1. Então, eu vou pegar esse 1,315, subtrair 1, que seria o 100%, né? Vai ficar 0,315. Então, esse é o tanto que aumentou. Em porcentagem, é só multiplicar isso daqui por 100%, que vai dar 31,5%. Então, a resposta final é o quê? Aumentou 31,5%. O que aumentou 31,5%? A força normal da parede direita em relação ao prédio sem inclinação aumentou 31,5% com um prédio de uma inclinação de 6 graus, tá? Então, no caso aqui, a resposta desse exercício é 31,5%. É isso mesmo, né? Vamos ver lá. 31,5%, tudo bem? Então, essa foi a resolução caso não tivesse nenhum erro ali na escrita do exercício. Mas a gente viu que essa modificação, do jeito que o exercício está escrito, praticamente não dá para resolver o exercício porque ele está totalmente desconfigurado. A gente tem que ver o exercício original lá do Harald para a gente conseguir entender tudo que o exercício falava. Por isso, novamente, né, esse exercício não tem outra alternativa, na minha visão, a não ser anular ele, tudo bem? Então, depois da resolução da prova, faltou um exercício, agora eu trouxe aí a resolução que faltava. Abraços e agora sim, boas férias a todos.